Fala, fala, corredores! Estamos aqui com os feras maratonistas, Claudinha também maratonista. Vamos aqui bater um papo sobre maratona, sub-3, o que está por trás da performance, né, Cláudia? Vamos mostrar, vamos revelar aí os nossos segredos, né? Não vai ser só desse time aqui também, não, da Cláudia também. Vamos pra cima, e aí, Jé? Vai falar tudo, como que foi esse ciclo, essas lesões, se atrapalharam ou não. Pinheiro vai falar também um pouquinho de como que ele faz para se preparar para a maratona, a cabeça. Eu vou falar também um pouquinho da disciplina. Vamos abordar todos os assuntos aqui, né, Cláudia? Vamos descobrir o segredo desses feras. E a gente acabou de sair, vai fazer uma semana que a gente saiu aí de uma maratona. Graças a Deus. Quero falar um pouquinho sobre essa maratona, uma maratona bem difícil. Queria ter um pouquinho também da percepção de vocês dessa maratona, para a gente juntar tudo. Então quem quer fazer o ano que vem vai ter uma percepção um pouquinho de todos nós aí da prova, né? É verdade. Esse ano nós fomos privilegiados, né, pelo tempo, né? Maratona de São Paulo, sempre aquele calor absurdo. Vamos falar um pouquinho também da nossa ansiedade, ali acordando todos os dias, vendo a previsão do tempo. E é isso, vamos comentar, abrir um pouquinho para os corredores, né? Foi uma semana bem tensa aí. Quem olhava a temperatura todos os dias, né? Eu compartilhava com o Pinheiro todo dia. Teve um dia que a gente achou que ia largar com 16, né, Pinheiro? Verdade. Eu fiquei pelo menos uns 10 dias olhando a temperatura direto, quanto que ia fazer, se ia chover, se não ia, quanto que a gente ia começar, quanto que a gente ia finalizar. Porque além de ser um percurso muito duro, muito difícil, você tem o tempo também que influencia bastante, né? E aí, como que foi pra você, Pinheiro, a prova? Olha, até os 25 estava extremamente controlada a prova, a gente estava correndo junto, inclusive. Eu já tinha feito essa prova, então eu sabia o que esperar. Você não tinha esquecido de quando você fez para agora? Não, tinha sido a minha primeira maratona, em 2013. A gente largava 8h30 na época, então era muito quente desde a largada, mas não dá para esquecer. Uma maratona, independente de quando você faz, você não consegue esquecer, não. Você já fez quais? São Paulo, Porto Alegre, Disney, Paris, Berlim, Chicago, Nova York e Boston. E qual foi a mais difícil, pensando em percurso? Em percurso, eu ficaria entre São Paulo e Nova York. Qual das duas é mais difícil? É difícil responder essa, hein? Mas eu acho que Nova York ganha. Nova York é pela mais difícil. Pela quantidade de pontos. São Paulo. Sim. Mas você foi melhor em Nova York. Você fez Sim, quanto em Nova York? Eu fiz 2:48, foi quarto brasileiro. Olá! E mesmo assim ainda mais difícil que São Paulo. Sim, é bem mais difícil. Eu acho que é a mais técnica que eu já fiz. Sim. E o que você falaria da Maratona de São Paulo? O que você mudaria na estratégia de um corredor pensando na Maratona de São Paulo? Focaria na segunda parte, que é a mais difícil. Então, você tem que dar uma economizada no começo, para você não sentir muito depois que você entra na USP. Que é a parte mais vazia da prova, você já está com uma cronometragem acumulada que já começa a fazer um pouco de diferença. E a partir da USP você fica muito sozinho. Então, Politécnica é muito difícil de correr, apesar dela ser curta. Ela é muito vazia, ela é inclinada. Então, é uma reta só que você não consegue ver o fim. E aí você volta para a USP de novo, você tem que fazer algumas minhocas lá dentro, o asfalto não está lá, aquelas coisas. E aí você sai da USP e tem um monte de túnel. E a subida, né? E você, Rô, o que você achou aí? Eu fiquei pensando nisso, até na última consulta que nós fizemos, a maratona ela castiga, né? Então não tem como você ir com a cabeça que, vai ter um momento que vai ser tranquilo, não vai ter tanta subida, vai ser plano. Você vai sofrer de qualquer forma. Então se fosse para mudar algo dessa maratona que eu fiz, seria na segunda metade também. Mas eu iria mais forte na USP, porque para mim foi totalmente diferente, né? Eu nunca tinha feito uma maratona com subida,
Então é A muito... gente falou disso na prova, né? Entendeu? Para mim era uma experiência nova, então eu não poderia gastar muito combustível porque tinha essa parte final dos túneis. Só que eu acho que eu poderia ter apertado um pouquinho mais visando aquela nossa conversa. No túnel, qualquer um sofre ali. Sofreu, ia sofrer de qualquer jeito. E treinado, todos nós estávamos, né? Então a gente ia conseguir sustentar ali, não ia chegar no momento de subir muito o pace, né? Ou até mesmo caminhar. Eu sei que eu ia ter força ali, eu ia conseguir sustentar. Mas eu acho que eu poderia ter apertado um pouquinho mais na USP, eu acho que eu meio que caí na zona de conforto ali, então... Então, em vez de economizar, você acha que você deveria ter dado melhor mais nessa parte da ali. USP? Eu acho que eu poderia dar Você uma pensa apertadinha em ter ali. dado uma apertada, não em ter forçado mais no final, e estar mais inteiro no final, não. Não, no final, eu acredito que mesmo eu dando uma apertadinha ali na USP a gente chegou a sair com uns 35, 36K. 33K, eu acho, né? 33, então, Ali... ali, 10K mais ou menos. até vendo os vídeos depois da galera, eu vi eu ali numa zona de conforto mesmo, sabe? E ali já, a partir dos 35, assim, tipo, já dá pra você mentalizar, tipo, meu, dá pra apertar um pouquinho mais, né? Quando você tá ali naquela zona, você tá sentindo que você tá bem, a cabeça não é, eu tô confortável aqui, não. Eu acho que a partir desse momento dá pra você dar uma apertadinha a mais. Mas isso eu acho que é mal de maratonista. É. Porque na hora, eu sinto muito isso, na hora eu não consigo puxar, mas depois que acaba, eu sempre tenho aquela sensação que eu poderia ter dado mais. É que aí você vira sentado no sofá, você sempre pode mais, né? Sim. Depois que termina, depois Fala, que putz, mas passa, aquele período ali, por que eu não fiz um pouquinho mais de força? Eu não senti que eu fiz força ali. Eu acho que isso é um mal de corredor, né? Não, com certeza. Até para todas as distâncias também, né? Eu acho que aqui eu poderia, mas o bacana é esse, você vivenciar e corrigir nos próximos, né? Nas próximas competições. Mas da minha parte seria isso. Você acha que você teria que ter ido mais forte? Sim. No sentido de treino de corrida ou de fortalecimento? Não, você fala como no ciclo Não, como um todo? Não, no ciclo como um todo foi perfeito. Eu treinei bastante subida, eu até fiz o ciclo com o Jefferson, nós se preparamos bastante, né? Então, a cada treino na USP, os primeiros 9 km era só de subida. Era matão, cavalo, 3 vezes, 4 vezes, e a gente ficava só lá em cima, né, Jefferson? Os primeiros de 9 a 10 km era só de subida, depois tinha mais uns 20 km aí para rodar, para fazer volume. Então, assim, foi feito um trabalho, foi um ciclo ótimo. Foi feito um ótimo trabalho nutricional. A gente já vai falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Enfim, um ciclo como um todo, a parte de musculação, enfim, mais pra frente a gente detalha, mas foi muito top. E você, Jé? Cara, referente à prova, eu não mudaria nada. Eu acho que dentro do que eu pretendia encaixou. A sua estratégia de ritmo? Encaixou. Do início ao fim? Encaixou. Eu acho que a gente largou um pouquinho forte por causa do pelotão, né? É engraçado, porque o pessoal tava indo no relógio no automático e eu tava indo no manual. Então o meu era mais exato, porque eu bati o manual na placa. Então isso, eu acho que deu uma acelerada um pouquinho no ritmo. Quando eu olhei no relógio depois, média de 4,8, 4,6, sendo que eu queria voltar ali 4,10. Então acho que a gente apertou. Isso te prejudicou? Não, acho que a gente apertou um pouquinho no começo, na primeira parte, a gente passou a meia para 1,27. Então estava um pouquinho acima do que eu pretendia. Mas assim, não mudaria. Eu não mudaria. Foi empolgação mesmo ali do pelotão, né? Juntando pessoas diferentes, aí acabou que a gente correndo um pouquinho mais rápido. Agora, dentro do ciclo, cara, foi um ciclo bem difícil. Bem difícil mentalmente, né? Então eu tive, né, como a gente já conversou, eu tive lesões, né, anteriores, ano passado, 2 lesões. E esse ano eu tive um alerta de lesão e eu não soube digerir isso. O que foi que você teve? Posterior de novo.
Tava muito contraturado, mas não estava machucado. Só que quando eu recebi a notícia, eu não digeri ela muito bem. Então eu acabei perdendo volume por conta própria, né? Os treinos mentalmente ficaram difíceis, né? O Egidio me ajudou muito porque como a gente treinava as qualidades, né? Falava, vou treinar as qualidades, eu vou tentar fazer. Só que aí eu tinha 5 de 2000, fazia 4 de 2000, né? Falava pra ele, eu vou tirar um pouco da intensidade também. E ele até, para me ajudar, diminuiu a intensidade do treino dele. Então tive a parceria dele. Eu acho que foi isso. Mentalmente, o meu treino foi doído. Não sentiu dor na maratona? Na maratona foi perfeito. Foi inteiro? Tirando o tendão que estava um pouquinho machucado, de volume até, assim, posterior, nada, não acusou nada. Tanto é que a gente estava conversando antes, eu e o Pinheiro, eu falei que eu já podia estar treinando, porque eu não tive dor muscular, descer escada, aquela coisa de maratonista descer de lado, não tive. Você fez até um story isso. Não tive, zero muscular, Teve tava um zero. excelente resultado na sua primeira maratona. Zero. Cara, eu fiquei muito feliz. É claro, a meta não era essa, a meta era um pouquinho mais arrojada. Mas aí. Mas era uma prova muito mais difícil. Também, comparado a Porto Alegre, comparado até Rio, né? Também, eu acho que quando eu terminei, de certa forma, eu passei a pensar isso. Falei, pô, 2:55 foi duro, uma prova dura, pra mim foi um excelente resultado. Só que eu pensava a menos, eu falei, acho que eu não estava preparado para menos, mesmo se eu tivesse feito o ciclo 100%. Cara, mas eu acho que assim, por ser Uma São prova Paulo, por ser a primeira maratona, é uma maratona muito dura São Paulo. E o ciclo para uma maratona realmente é muito pesado, Sim, mentalmente, fisicamente. E ainda você ainda teve esses contratempos aí de lesãozinha, não sei o quê, e sub-3 é um baita resultado. Opa! Por uma primeira aí já. Demais, mas é que o ciclo ele foi bem difícil. Agora, eu não sei o que mudar dentro do ciclo ali para ter chego melhor, não sei. Eu sempre digo que a maratona, a gente tem que tentar controlar o que dá. O que dá para controlar? Primeira coisa, fortalecimento, dependendo da prova que a gente vai fazer. Então, isso eu falo muito em consulta. Se é uma prova que tem muita subida, você tem que estar forte. Então, preparar a tua musculatura para força. Quero melhorar a velocidade. Tem que trabalhar mais potência, mais velocidade com essa musculatura. Então, primeiro uma coisa é associar o fortalecimento para a gente não lesionar, junto com um trabalho específico para o objetivo que a gente quer, de força ou de velocidade e potência. Segunda coisa é treinar a corrida. Então, fazer os treinos, se é uma prova de subida, mais subida, se é uma prova mais plana. Então, tentar encaixar e ser disciplinado nos treinos de corrida. E aí tem a outra parte, que eu acredito que é mais difícil para todos os corredores, que é a parte nutricional. Eu acho que, assim, você tocando nesse assunto, eu acho que uma coisa eu mudaria, assim, dentro do ciclo. A gente tem mania de estar escrito um monte de prova. E eu acho que isso que desencadeou aí essa contratura que eu tive e acabou que bagunçando todo o meu ciclo, né? Pô, a gente emendou a meia de Itaquera com meia de Peruíbe. Performando em Itaquera e performando em Peruíbe. Depois dali eu nunca mais fui o mesmo. Então acho que a gente gosta de correr, a gente tem que corrigir um pouco o calendário de corrida. Eu acho que essa era uma coisa que eu mudaria. Esse é um ponto, né? Eu acho que quem tem mais histórico de maratona sabe que uma prova de intensidade no meio do ciclo pode acabar com a tua prova, né? Sim, tem que saber controlar bastante a prova e a intensidade durante um ciclo. Normalmente eu faço uma prova por mês para manter ritmo de prova com distâncias diferentes. Então, 5, 10, 21, normalmente eu uso um 21 2 meses antes, que é o específico de maratona, e uns 15 dias antes, 20 dias antes, para você testar ritmo de prova. O Pinheiro, eu acho que ele é uma pessoa que é o que eu falei, ele tem muita constância na corrida e você vê, não se lesiona. Ele vai para velocidade, faz provas boas, faz 2 maratonas no ano. E o que você acarreta isso, Pinheiro? Olha, eu sempre fortaleci, junto sempre com a supervisão do meu treinador, então a gente sempre conseguiu casar muito bem essa parte de treinos e fortalecimento. Mas assim, aquele fortalecimento de corredor, bem franco. Sim. Nada de hipertrofia,
Então, na academia você vai ver sempre com camiseta de corrida. Mas, por exemplo, daquele momento que você teve a lesão em 2016 e para depois que você não teve mais, o que você acha que foi a mudança, que foi essencial para você não ficar vindo de várias lesões? Eu acho que preventivo. Então, além do fortalecimento, eu faço soltura a cada 15 dias. Liberação, aí tem ventose, tem agoniamento, eu tenho botinha, eu tenho muita coisa em casa. Então, tem aquelas botinhas, tem a pistola, tem um tênis também. Então, sempre que eu sinto alguma coisa diferente, eu já vou recorrer a isso. Um gelo também. Isso é muito importante. Eu acho que associar isso, o fortalecimento com a fisioterapia, com a soltura, eu acho que isso é muito importante. Teve uma fase desse ciclo que eu fui fazer uma massagem de soltura, de soltura muscular, e na hora que a profissional tocou em mim, eu pulei da maca. Não, primeiro ela falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, né, saindo do trabalho, tudo. Ela, tem alguma coisa doendo? Não, não tem nada doendo. Aí na hora que eu deitei na maca, ela pôs assim, a primeira mão em mim, eu pulei. Ela, o que foi? Eu falei, não sei. Na hora que ela foi pegando em mim, ela falou assim, você tá inteirinha, travada, dura, cheia de nozinhos, e a gente não percebe, né, no dia a dia. Sim, Você sim. tem uma correria tão grande que às vezes você não percebe. Aí você tá com aqueles nozinhos, com aquela contratura, aí você vai lá e faz um treino de velocidade, faz um treino longo. Acho que isso também é um indício, né? Eu acho que uma outra coisa que é extremamente importante é o feedback. Então, você ter aquele bate-papo com o treinador, dele sugerir alguma coisa, você fala, hoje eu tô sentindo aqui, tô sentindo ali, e aí ele, com a experiência dele, ele também vai adaptar. Não, então tira o pé aqui, não, pode ir que não vai dar nada. Isso é bem importante, o feedback para ajustar semanalmente o volume. E respeitar o leve, né? Eu acho que eu vejo muito ele. É engraçado, o Pinheiro, sempre que eu falo, né? Ele faz o leve mesmo. Leve é um dos poucos corredores que eu vejo. Sim. E até ele brinca, ele fala, eu tô fazendo leve, né, Pinheiro? E Respeitar a fase regenerativa. Sim. Respeitar a semana, né? Porque tem semanas Sim. que são mais leves. Eu acho que Sim. respeitar e não ficar só na intensidade. É Né? aquele leve que você faz, morrendo de vontade de acabar, que você não aguenta mais, mas tem que fazer leve. Os treinos de qualidade é um momento ali para você dar todo o gás, né? O leve tem que respeitar, inclusive o longão Você também. começou a né? respeitar, né? Você não respeitava, né? Você não respeitava. Faz quanto tempo você respeita? Desde que eu comecei a performar, Que bom desde que 2018. machucou, né? Que bom que não machucou. Porque eu tinha a mania realmente de fazer tudo na intensidade, né, Cláudio? E depois que eu comecei a entender, comecei a fazer bastante volume, eu vi o quão importante você respeitar o corpo e ir num ritmo mais confortável para você poder regenerar, né? E também poder performar, né? É até engraçado falar isso, né? Você tem que correr devagar para correr forte, para correr rápido, exatamente. E aí, voltando na parte nutricional, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que, claro que primeiro é o treinamento, óbvio, né? A gente tem que treinar, tem que fortalecer, mas é um ponto muito importante pensando na nutrição, porque é na nutrição que eu vou ter energia para fazer o meu treino, ali um treino forte, um treino de tiro, um treino intenso, e pensar também nessa recuperação. Porque eu acho que maratona, diferente dos 5, dos 10, dos 15 quilômetros, a gente não precisa pensar tanto, eu preciso me recuperar porque no outro dia eu vou estar quebrado. Mas um ciclo de maratona, se a gente não recuperar, a gente não consegue seguir o ciclo. É muito volume, né? Então a gente acaba... Eu, por exemplo, eu treino todos os dias. E além do treino, você tem que trabalhar. Então você faz um treino de manhã, você tem que ter energia e recuperação para você conseguir trabalhar durante o dia, fazer sua vida social, seu trabalho, etc. E no dia seguinte tem treino de novo. E a gente está falando assim de volume de 20K de rodagem, intervalado, e se acaba acumulando. Chega no final da semana, você está quebrado. Se você não tem energia suficiente para isso, uma recuperação boa, você vai durar 2, 3 semanas ainda. A maratona ela me disciplina muito, porque, por exemplo, quando eu estou num ciclo de maratona, diferente também da curta distância, se eu beber durante a semana, quebra um treino forte que você tem. Se um dia, sei lá, fui num aniversário, na quarta-feira bebi e me comi um monte de pizza, quebra o teu treino da semana, né? Então a gente vai fazer as tripulinhas no sábado à noite, né? Sim, só, né? É verdade. Sábado à Sábado à noite, noite não. domingo. Sábado à tarde já começa.
Sábado à domingo. noite. Porque é engraçado que a gente tem que ter uma disciplina maior com o álcool, com as besteiras, porque senão a gente atrapalha todo o nosso ciclo de treinamento. E a nossa composição corporal também, né? É muito do que você vai fazer até durante a prova. Na verdade, durante todo o ciclo você vai testando tudo, né? Para chegar no momento da prova você ter tudo encaixadinho. Claro, são muitas variáveis, não dá para controlar tudo, né? A questão do tempo que nós falamos. Mas você já tem que chegar com aquela mentalidade que tem que estar tudo organizadinho. Tipo, um dia antes, sua suplementação, o momento, a sua estratégia da prova, tudo tem que ser bem redondo, O que né? para você é mais difícil quando a gente fala da alimentação e do ciclo da maratona, dentro do ciclo da maratona? É conciliar o dia a dia, exatamente o que o Pinheiro disse, né? Eu também treino todos os dias, mas a minha rotina, não sei se é mais pesada ou não que a dele, mas é bem pesada a minha, né? Porque fora o que ele disse, ter que trabalhar o dia todo, eu tenho Tem 2 filhos, dois... tem 2 cachorros. Mas o problema é que os meus filhos também treinam todos os dias, né? E um em uma quadra, outro em outra quadra. Eu chego ao ponto de, se eu não conseguir treinar pela manhã, porque eu vou ter uma reunião, algo assim, eu tenho que me preparar e, sei lá, começar o trabalho logo cedo. Eu já fico, preciso treinar. Aí vem o dia a dia, tal, você tá trabalhando, aí eu vou, levo uma quadra, levo outro na outra, pego, tal. Depois de tudo isso, eu vou fazer um treino de 20K. Eu acabo, já é 11 e pouca da noite, 11 horas, 10 e pouca. Então você já tem que suplementar, ir para casa, Mas então alimentar. você tem mais dificuldade de comer tudo certinho. Não tem algo assim que você acha mega difícil de fazer. Não. É exatamente isso. Não Mas a tem... questão do álcool, dos doces, das besteiras, Eu não você acha sou- que isso... Eu sou muito, regrado assim, sabe? Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou até o final e se eu tiver que comer sem nenhum tempero, eu vou lá e como. Ou uma comida que eu sei que, eu não gosto muito, mas vai me fazer muito bem, vai ajudar na minha recuperação, eu vou comer sem problema algum, não tenho problema com isso. Eu acho que esse é o segredo da performance, esse é o segredo dos atletas. Eu também adoro. Não, eu adoro beber, adoro comer um docinho, adoro pedir uma pizza. Eu sou uma pessoa normal, sou nutricionista, mas sou uma pessoa normal. Mas quando eu tô focada em querer melhorar, e melhorar ali, que nem depois de Buenos Aires que eu fiz aquela meia maratona que foi meu RP, e eu sabia que qualquer coisa ali, qualquer 500 gramas que eu ganhasse, eu tinha que estar na minha melhor composição corporal para bater um recorde que eu não tinha batido. Eu esqueço besteira, e pra mim encaixa muito, eu não sofro, porque eu tenho um objetivo muito grande. Então aquilo... Não, exatamente. O Pinheiro é disciplinado. É que quando ele é indisciplinado, ele é muito indisciplinado. Eu acho que todo mundo, né? Não, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Que nem agora, essa semana que a gente tá na semana. Vai falar da semana? Traquinas. Nossa, eu fui no mercado, eu vou ter com uma sacola de traquinas. Olha lá. E você, Pinheiro? Olha, eu vou falar que eu não fiz nenhuma estripulia, não. Ainda não? Jesus. Pra falar que nada, no domingo eu tomei um vinho. Nossa, isso não é eu tomei estripulia. todos os dias, viu? Isso não é uma estripulia. Não, isso é bom pra dar uma relaxada, vai ajudar. Então, eu acho que é isso. A disciplina na alimentação, ela faz você performar mais, não muda a sua composição Sim, corporal, né? Ela tem muita relação. O que é pra você, pensando na alimentação dentro de um ciclo de maratona, é o mais difícil? Doce. Mas pode comer doce. Sim, pode poder comer um docinho, pode. Ah. Porque Você não quer comer toda muito? hora. Então, doce pra mim é meu ponto fraco. Você quer comer muito. Mas você consegue ficar sem. Não, consigo. Eu tô sem doce faz um mês. Ainda? Não Sim. comeu? Não comi. Louco mesmo nessa semana? Não comi. Gente! A primeira semana é mais difícil, depois vai embora. Um dia que você com você. E você, chefe, o que é mais difícil Eu pensando sei, na alimentação? começa com C. Nada, Cerveja, pode Não, falar. eu tomo cerveja, eu gosto da minha cerveja, não Mas abro mão da minha quantas vezes na cerveja. semana? Depende. Assim, Pensando no ciclo da maratona. no ciclo todo eu tomo cerveja. Quantos dias na semana? Aí depende, às vezes eu 3 vezes na semana. Eu sou lesiona, você sabia? Eu sei. Lesiona. Por quê? Porque o álcool, na verdade, o problema do álcool não é as calorias. Né? É óbvio que para quem está querendo perder peso, entra como caloria.
mas é o etanol, né? O etanol, na verdade, ele vai sobrecarregar teu fígado, seu fígado vai produzir menos equilíbrio hormonal, recuperação, né? E aí o fígado demora 48 horas para se recompor. Então quem bebe uma vez na semana, ok, você bebeu ali no sábado, segunda você já tá bem, mas aí é aquela pessoa que bebe, segunda bebe de novo, quarta bebe de novo, sexta bebe de novo. Se deixar, eu vou nessa aí. Não tenho problema com doce, agora eu tô comendo. Aí o problema é aquela azeitoninha, aquele queijinho. Nem é cerveja, né? Nem é cerveja, é o acompanhamento. É o acompanhamento. Mas nessa semana eu tô comendo bastante chocolate, né? Essa semana, mas assim, durante o ciclo, dificilmente eu como um doce, né? Não é uma coisa que me atrai. Agora, a cerveja eu... Você acha que é o ponto fraco? Eu tomo, não abro mão não. Agora, 10 dias não, acho que 7 dias, né? Antes da prova, aí eu seguro. Né? A gente tava com meu filho dele jogar e eu abri e falei, essa aqui é a minha última, no domingo. Ele, sério? Já parei 10 dias, 15 dias. Eu tenho medo, medo disso, da lesão. O meu medo não é engordar tomando aquele vinho, não. O meu medo é a lesão, é não ter energia. Eu acho que é o que a gente já conversou várias vezes, por causa da recuperação, é uma coisa que eu fico preocupado, mas é uma coisa que eu não consigo segurar. Tem que ter minha cervejinha ali no meu dia a dia. Eu acho que assim, tem fases que eu consigo segurar mais, tem fases que eu não consigo, mas está muito alinhado ao que eu quero. O quanto que eu quero performar naquela prova. Então a Maratona de São Paulo não era uma prova que eu queria performar muito, então óbvio que eu fico muito menos disciplina ali, 100% tudo. Mas é uma prova que eu quero performar, eu fico muito mais disciplinada. Eu acho que você precisa ter um objetivo, né? Você precisa ter uma prova pra... Por isso que eu acho que a gente acaba fazendo 2 maratonas. Pra sair de uma e voltar logo pro foco. Quando eu voltei de Berlim, foi em outubro do ano passado, até a nossa primeira consulta, que foi em fevereiro, toda semana eu tava tomando vinho. Toda semana. E comendo chocolate e tal. E você acha que esse a mais que você faz prejudica a performance? Com certeza. Com certeza. Eu vejo que eu sofro muito mais intervalado. Não sai o mesmo treino, né? Não sai, impressionante. Pode até sair o mesmo treino, só que não vai sair com a mesma percepção. Sai mais. Você vai forçar pelo menos 30% A percepção de esforço é bem maior. 30% é coisa pra caramba. A percepção de Eu esforço sinto é bem maior. isso. Quando eu bebo no sábado e se eu tenho um regenerativo no domingo, parece que aquele regenerativo é uma rodagem. Que o regenerativo já é mais chato, mais já é mais monótono. mastigado. E aí você já vem de uma noite, né, que você bebeu, que você dormiu mal. Nossa, eu vou me arrastando, o Rodrigo sabe, eu vou me arrastando. O Jefferson ele vai chorando, né? Nossa. Chorando. Vamos fazer levinho. Aí, o leve já machuca pra E quando a ele. gente pensa na estratégia nutricional da semana da prova, gente? Essa é a parte difícil. Eu acho que o correto é vocês se isolarem do mundo, de todo mundo, que ninguém vai concordar com você, né? Tipo, você, se puder, você vai até pensar, não, isso eu não posso mudar, isso porque é tanta coisa para você, né, ajustar e tal, porque realmente a última semana ali vai ser decisiva, né? O que você... Eu acho que os últimos 15 dias, que antecedem uma maratona, tem 2 fatores que podem acabar com a sua prova. Você errar o polimento O descanso, né? e você errar a nutrição. Por mais que seja controlável, tem coisas que são incontroláveis. Sim. Por exemplo... O seu caso. Exatamente. Conte-nos. O que aconteceu? Na semana da prova, na quarta-feira, eu tô trabalhando 100% presencial. Por mais que você controle ali arroz, frango, tal, não sei o quê, eu como na rua, eu almoço na rua. Então, por mais que você coma certinho, você pode ter comido alguma coisa estragada ali, algum ingrediente que não caiu muito bem. E foi o que aconteceu. Na quarta-feira eu senti um mal-estar, alguma coisa assim. Não dei tanta atenção, me tratei bastante. E aí passou. Na quinta-feira passou, eu achei esquisito, mas ok. Parecia que eu tinha comido alguma coisa meio estragada, uma virosezinha, alguma coisa assim. Mas foi só comigo, com minha esposa foi normal. Quarta-feira acontecer isso, hein, gente? É verdade. É de acabar, né? Então são coisas incontroláveis. Por mais que você tente fazer ali tudo certinho, eu sou um cara extremamente planejador.
Mas alguma coisa Eu tenho passou. um paciente que em Buenos Aires comeu um pouquinho de doce de leite no sábado, né? E por exemplo, sei lá, comia um pedacinho de algo com doce de leite. Você não vai achar que aquilo, Pode, sei lá, vai te um docinho. E o leite foi fatal para o intestino dele. Ele teve problema na maratona, né? Então você não imagina Um que uma coisinha detalhe, tão, né? um detalhe tão pequenininho, que aqui às vezes você faz e vai fazer um longo, às vezes coisas bem piores e você fica bem, você não imagina que aquilo vai te afetar, né? Eu estive pensando o que aconteceu comigo também, É. porque no KM18 eu tive que fazer uma parada. E ali eu falei, pô, vou ter paciência, né? E deu tudo certo. Mas eu fiquei refletindo, pô, puta, eu fiz tudo tão certinho, mas pô, eu tô de mudança, tô morando com meu sogro usa muito tempero. Eu não sei quais temperos que ele usa, mas tipo, a comida dele é mega saborosa. E já é uma coisa que eu não estou acostumado. Então, você fazer essa troca aí pode ter dado, né, contribuído para ter dado ruim. Porque eu fiz tudo certinho, as quantidades, tudo certinho, mas às vezes você muda o tempero, eu estou acostumado a um tempero mais básico, assim, sabe? Meu sogro não, meu sogro ele usa bastante tempero, então pra mim a única Coisa que saiu, você acha? que saiu fora E você foi no banheiro, passou? foi no O banheiro, desconforto? Não passou. ficou com esse desconforto? E não sentiu que isso te desidratou Não. ou te deixou mais fraco para a prova? Não deixou Era mais algo que forte, ia porque sair. tava... Mas seu intestino no dia anterior funcionou? Funcionou. Você eliminou a massa, tudo que você estava Sim. comendo? No Aí eu- dia também? No De dia manhã? também. Então ainda tinha coisa no teu intestino, né? Não teve um esvaziamento total. Total não. Porque se Pode você ter fez sido. antes da prova e ainda teve vontade de fazer durante a prova, É. provavelmente não teve um esvaziamento. Total, né? Antes de ir pra prova. É. Sim. É aí que eu gosto do probiótico. Corredor não gosta de tomar probiótico, né? Uma que é caro. Você vai lá na farmácia, é 150 pila para você tomar na semana de prova. E tem que misturar aquele sachêzinho à noite, a gente fica na correria. Mas mega protege, porque numa dessas você tinha tido esvaziamento total, ter Entendi. tomado o probiótico. Eu, principalmente quando viajo, eu levo. Posso falar que eu tomei na semana? Você tomou? E não teve desconforto? Falei ainda pra ele. Falei, eu vou tomar um probiótico aqui. Não Porque eu tive um problema lá atrás que você me passou e eu fiquei com isso até hoje. Você me passou probiótico e aí eu tomei, resolveu, aí eu deixei lá guardadinho. Quando eu Probiótico preciso. na semana de prova pra mim, porque Ah. às vezes você viaja de avião e aí, sei lá, você fica um dia sem fazer cocô, só que aí eu tô aumentando o meu volume de alimentação, tô comendo macarrão, massa, pão, e aí eu fico um dia assim, aí dependendo se eu viajei, fui pra outro lugar, demora mais um dia pra fazer cocô, porque o cu de mulher é fresco, né? Só em casa. Não, homem não, homem é mais sociável, mas a mulher, ela tem esse problema, né? Ela tem que ter intimidade com o local pra acontecer. E aí, imagine, 2 dias preso e eu aumentando o cargo, eu posso pôr minha prova. E fora isso, de comer alguma coisa diferente. Uma vez, quando eu fiz a maratona de Porto Alegre, a gente foi numa casa de massas e o meu molho veio meio esbranquiçado. E aí eu olhei assim, falei, meu, esse molho tem creme de leite. Mas aí você já pediu o prato, tá lá. Você vai me pedir pra devolver? Ah, não quero. Aí eu falei, vou comer. Só que cheguei no hotel, soltou meu intestino. A sorte é que eu tinha o probiótico, tomei e regularizou. Mas eu acho que é importante. Muito mega importante. Eu gosto. Eu vi umas histórias do pessoal de Tóquio, que foi agora, que o pessoal teve problema. Conheci umas 2, 3 pessoas que eu vi. Dificuldade para ir no banheiro e tal, teve que tomar remédio. Tinha 24 Viagem horas de longa, avião. É. E aí você chega lá, tem o macarrão com o ovo cru, que é o ramen deles, né? Porque as casas italianas, eu estava conversando com uma paciente minha, você tinha que ter reservado os italianos. Então tava muito cheio, porque todo mundo queria comer no italiano. E não tem tanto italiano lá assim como tem aqui em São Paulo. E aí tava um cheio, e aí as pessoas comeram aquele ramen, tentaram colocar outros tipos, só que tem aquele ovo cru, tem um peixe cru, tem... Então imagina, aí você tem que ter um probiótico numa dessa. É grande, né? Fica a dica. Fica a dica. Vou usar. Fica a dica, fica a dica. Vou usar. E agora vamos aos segredos então, né? Vamos aos segredos. São vários, hein? Já contaram bastante dos segredos, né? Já foram alguns aqui, mas, meu, tem muita coisa por trás dessa performance aí, hein? Você, Rodrigo, sua primeira maratona você fez há quanto? A primeira eu fiz em 4 horas e 3 minutos.
E isso em que ano? Qual Isso foi? em 2018. Qual foi? Foi em Buenos Aires. E agora o seu melhor tempo foi 2 horas e 44. em qual maratona? Buenos Aires, voltei lá e falei, eu vou dar Ah, o é troco. verdade, você fez o recorde de novo. Eu achei que tinha sido em Porto Alegre. Não, você fez por uma diferença. Atual, Sim. assim, eu fiz 2018 Buenos Aires, agora 2022. 2022 eu fiz Porto Alegre, né? Aí foi para 2 horas e 44, alto, né? Porque corredor tem isso, é alto, baixo, né? Aí um mês depois eu fui para Buenos Aires para correr sozinho, sem pelotão, sem nada, e fiz 2 horas e 44 baixo. E aí, conta o segredo disso. Meu, tem muita. Assim, O que vou mudou? resumir. O que mudou? Vai, pensando de lá, o que o Rodrigo fez do primeiro tempo para esse que você sentiu que a evolução melhorou? Eu vou para não me estender aqui, vou resumir de uma forma bem simples e objetiva, né? Porque eu poderia falar, tem que ter muita paciência, tem que ter força de vontade. Não. O que eu ajustei foi os profissionais por trás de mim, entendeu? Então agora é uma metodologia 360. É exatamente isso, né? Eu cheguei aqui falando, para correr você precisa de um tênis bom, você tem que ter uma orientação de todos os profissionais por trás. Então eu encaixei médico do esporte, nutricionista, físio e o meu treinador. Faltou só um coach, né? Mas coach corredor é tudo maluco, não precisa. O corredor ele fala com o pessoal lá um outro vai trocando ideia no pelotão e a gente se resolve. É tudo maluco mesmo. Mas eu encaixando todos esses profissionais, me ajudando na soltura, na alimentação, nos treinamentos e no preventivo de lesão, no médico, tudo certinho, eu consegui performar bem, consegui encaixar tudo certinho e encontrei o caminho. Isso, os meus melhores tempos de maratona foi quando eu tive realmente também uma equipe e essa atenção maior de ter uma massagem, que nem mulher precisa fazer drenagem, a gente incha muito, tem as menstruações, a TPM, então tem uma pessoa que fizesse a drenagem, a fisioterapeuta, solturas ou treinamento. Eu acho que quando a gente une tudo, realmente coloca uma força maior ali, é onde você a gente confiar, né? Meio que se Sim, entregar, mesmo sim. sabendo, não sabendo, mesmo mesmo querendo, eu não vou fazer soltura, eu acho que eu tô bem. Você mesmo deu o exemplo, né? Então, isso resume toda a nossa conversa. Eu acho que eu tô bem, não tô precisando de uma soltura. Quando você vai lá, a Thaís pega aquele cotovelo dela. Só de falar o nome já doeu aqui. E faltou também o Rodrigo, né? Não menos importante, o Rodrigo, o trabalho de musculação, de força. Importantíssimo. Ele me ajudou muito e me ajuda até hoje. Importantíssimo, né? Então são todos esses profissionais. E eu acho que eu vejo muito isso. O corredor ele quer evoluir, mas ele não quer largar a bebida, não quer controlar a alimentação, não quer fazer um fortalecimento, não quer gastar com fisioterapia. Ele só pensa no tênis e em correr, né? Aí vai ficando mais difícil. Aí eu vejo uns que falam, vou começar a fazer triatlo. Eu fico na minha, né? Porque, querendo ou não, a corrida já é cara, né? Um esporte caro já, né? Se você quer performar mesmo, isso que está por trás da performance, exige muito, tempo, É dinheiro. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem uma rotina pesada aqui. Exato. Né? Eu também tenho 3 filhos com o Cláudio. Um cachorro, trabalho de 12 a 14 horas por dia, trabalho feriado, sábado, domingo. E ainda tem que encaixar tudo isso, né? Fica muito custoso. Sem ter profissional. Então você acha que esse é o segredo? Esse pra mim é o segredo. Da sua evolução. Exatamente. E você, Pinheiro, qual é o seu segredo? Conte. Segredo de você ter essa constância, de não ter tido lesões desde 2016. Ensina já. Deixa eu anotar que eu quero. Não, isso, ensina já. Eu acho que vai muito na linha do que o Egídio falou, de você ter um treinador, você aliar com o fortalecimento, a parte nutricional, a parte de fisiologia, de soltura,
Então você está sempre, eu utilizo a cada 15 dias e quando eu entro num ciclo semanal, a soltura. E acho que uma coisa muito importante que até então não foi falado aqui, que eu acho que isso é primordial, pode tanto estragar um ciclo quanto fazer seu ciclo subir, é como você está em casa. Então, é a família. De ter uma pessoa que vai te apoiar, que não vai falar, tipo, não corre, não, fica aqui, não, vamos tomar uma cervejinha. Pô, mas você vai treinar de novo. Pô, você tá num ciclo de maratona. Isso faz uma baita diferença. Em casa, minha esposa é atleta também. Então tem dia que eu tô com preguiça, puta, acho que eu não vou treinar, né? Mas você não tem uma maratona? Vai treinar. Você não quer baixar seu tempo? Vai lá. Eu acho que tem que ter essa parceria também. Os nossos problemas pessoais muitas vezes também influenciam Sim, dentro do você tem que estar ter bem ciclos equilibrado. melhores. Eu acho que todo mundo tem oscilações de problemas emocionais, pessoais, mas a gente tem que saber administrar isso e solucionar nossos problemas, né? Sim, Porque senão a gente vai carregando e tem então, uma parceria anda, dentro de anda casa. muito junto isso, a Respeito. parte, como é que você está no trabalho e a parte familiar, como é que você está em casa. Eu acho que o marido ou a mulher não precisa ser corredor, não precisa ser atleta, mas ele precisa respeitar, precisa Sim, ser parceiro. Você precisa caminhar junto, né? Porque não adianta precisa ser parceiro. você se matando num treino e você sabe que a pessoa que você tá não gosta do que você está fazendo. Não faz questão, ou então toda sexta arranja uma coisa para fazer ali, uma festa. Toda sexta abre uma garrafa de vinho. Uma cervejinha. Eu já aprendi você lá com Você suco de voltando uva. com ele. Suco de uva. Sim. Porque ali quando você precisar de força mental, você não vai tanto puxar. E você, Jé, qual o seu segredo para você ter feito a sua primeira maratona, uma maratona super difícil, maratona de São Paulo, sub-3? Cara, eu acho que, eu até falei, né, eu acho que foi me cercar, fora tudo isso que eles já falaram, o Rodrigo já falou também né, dos profissionais que a gente tem, né, em volta, o Pinheiro também já citou, né, a gente está emocionalmente blindado ali e ter uma parceria até dentro de casa ajuda demais, mas eu acho que me ajudou mesmo, que me ajudou também, eu acho que esse é o segredo, é que eu fui um bom ouvinte, cara. Eu falei até pra ele, tipo, pessoas mais experientes que já correm. Pinheiro correu em 2013 a primeira maratona dele, em 2012 eu comecei a correr. Né? Então eu me cerquei de pessoas que muito experientes, né? E eu subi, assim, e num período que eu não estava muito bem, né, emocionalmente. Então eu soube escutar e eu absorvi muita coisa, né? Eu soube entender muita coisa. Só das pessoas falarem, pô, ciclo de maratona é assim, assado, né? Você vai para uma prova sub-13, é assim, assado, São Paulo é assim, assado, então tem que se preparar, né? Fora treino, mentalmente, então acho que absorver o que as outras pessoas falam, né? Que são mais experientes. Isso, você sabe que eu sou assim. Foi Eu fundamental. coloquei, pessoas precisam de pessoas. Tudo. Cara, eu não sei, você foi uma pessoa que, assim, na última semana da maratona, que me ajudou muito também, sem saber. Como? Porque eu comecei como a gente trocou lá, de ficar trocando, mandando stories, marcando você, e aí eu comecei a te acompanhar muito nos stories, você fala muito de mental, de foco, então você não sabia, mas você é uma das pessoas que também me ajudaram nisso. Então eu acho que você aprender com quem está acima de você ou com quem tem mais conhecimento, Não tem mérito isso nenhum. que faz a gente crescer. É você ir lá e falar, é uma pessoa que sabe, que conhece, né? Muito mais do que eu. Isso foi fundamental, cara. Não, pô, a gente tá aqui em 3 pessoas, né, que a gente fez um último treino longo lá na ritmo de maratona na USP. Não, vamos correr junto. Eu falei, cara, não vou com vocês, não dá. Pra mim não dá. Então, dar esse passo atrás foi muito legal, né? Pô, não vou conseguir com esses caras, eles estão, né, um passo ali à frente. E aí, conversando com outras pessoas, pô, não desiste não, vai pro ciclo, continua o ciclo, não para de treinar quando o ciclo tava pesado. Várias pessoas assim que me ajudaram, então eu acho que a gente absorver, escutar as pessoas mais experientes faz total diferença. E isso, Eu acho que na corrida, Isso isso foi que muito bom. diferencia o nosso esporte dos demais. Eu acho que o corredor é muito unido.
Então, pô, a gente não treina na mesma assessoria. Mas a gente sempre se encontra em treino, a gente sempre conversa e tal. E você acaba tendo contato com muita gente. Eu conheço muita gente da corrida e eu converso com muita gente. Gente que corre muito mais que eu e gente que corre mais ou menos parecido. E você acaba absorvendo, você acaba sempre aprendendo alguma coisa e passando alguma coisa para outra pessoa, que foi o exemplo que o Jefferson deu. Mesmo sem saber, você ajudou ele. Você sabe que quando eu comecei a fazer maratona, eu achei que eu jamais iria correr uma maratona fora do Brasil. Pelas questões financeiras, pela questão da língua, né? Então, não falo inglês. Então, como que eu vou fazer uma prova em que eu tenho dificuldade, né, de me comunicar e por várias questões, né? Você tem... E o que fez eu hoje ter feito todas essas maratonas fora foram as pessoas que estão ao meu redor, né? Aquela coisa da influência, de falar, não, você consegue, você pode, se dá pra mim, dá pra você, né? Isso é muito, eu acho que se não fosse as pessoas, eu continuaria achando que eu não poderia ir muito mais além, né? Não, é até engraçado você falar isso, porque você não se via correndo uma maratona fora. Eu não me via correndo uma maratona, pra te falar a verdade. A gente estava falando de tênis, de tênis, né, de placa de carbono. Cara, eu não preciso de um tênis de placa de carbono. Eu demorei muito para comprar. Eu comprei meu primeiro tênis em 2020. Por quê? Porque ali na minha cabeça me chamaram, me convenceram a correr uma maratona. Por que eu não queria correr uma maratona, Cláudia? Porque quando eu comecei a correr, né, eu fazia lá 10K para 50 minutos. Aí eu olhava uma maratona, 4 horas, cara, eu não me vejo, é um sofrimento, eu não quero esse sofrimento para mim. E aí a gente vai adquirindo experiência, vai diminuindo os tempos, eu falei, acho que agora dá para entrar na maratona. Aí eu comprei meu primeiro tênis de placa de carbono para iniciar um ciclo de maratona, que é o que a gente está conversando, a gente precisa das melhores, né, dos melhores itens para isso. Então... Não, o Pinheiro só comprou por causa de mim. Só não, até hoje ele só comprou por causa de você. Ele chegou na clínica e eu falei assim, o Claudinho tá bravo comigo porque eu comprei um tênis de placa em Nossa, é verdade. 2019. A influência. Falei, eu comprei um tênis de placa que custou, sei lá, R$1.500, o Claudinho tá pé da vida comigo, né? Aí ele falou assim, claro, R$1.500, eu não compro. Eu falei, imagina, o tênis é maravilhoso, não sei o que lá. Aí ele foi lá e comprou. Aí depois que você comprou, o Claudinho também quis comprar. O Pinheiro comprou, então eu também quero. Se o Pinheiro que não queria comprar. É, a tal da influência, né? Então, Influência boa. eu demorei um pouquinho, eu comprei por causa do ciclo de maratona, pra você ver como E mudou, você né? gostou de fazer maratona? Cara, eu gosto muito de treinar, né? Então, eu acho que o que me amarra na maratona é o ciclo. E você gostou a ponto de querer fazer outra? Sim, com certeza, porque eu gosto de viver o ciclo, né? Por mais que meu ciclo ele não foi assim 100%, né? Não foi redondinho. Nunca vai ser. Não, Sempre tá nasceu que Foi o que eu coloquei lá, né? Tipo, marcar um não faz um marinheiro. Eu coloquei lá que não é somente ciclos bons que fazem bons maratonistas ou bons corredores, né? A gente evolui com o ciclo, Sim, não é com a prova. E o ciclo ruim, ele te traz muita coisa boa, né? Porra, mentalmente eu fui muito focado pra prova, porque eu sofri muito mentalmente no ciclo. E eu carreguei pra prova. A última semana pra prova foi muito interessante. Foi onde eu deixei de ter ansiedade, onde eu dormi melhor, né? Agora, um mês e pouquinho ali, até pra dormir era ruim, eu estava muito ansioso. Né? Porque eu não conseguia encaixar o meu ciclo de treinamento. Então, e aí na semana da prova, quando eu decidi assim, ó, eu vou correr 2:55. Eu não vou com os caras, eu vou correr 2:55. Né? Aquilo acho que me aliviou. Pô, eu tenho uma meta. Então isso foi importante também. E ali, E o descanso. Então, Porque é muito engraçado, né? 15 dias antes da maratona, parece que a gente não vai conseguir correr 10 quilômetros forte, né? A gente não tem essa sensação. Tipo, será que eu vou conseguir? E é pior, que nem a gente que tem bastante maratona, é sempre igual. Você tá ali 15 dias antes, você tem aquela sensação, não vou conseguir encaixar esse ritmo. E no dia você tá inteiro, você tá bem por conta da recuperação. Até né? um dia antes você pega a pergunta. vai pegar aquela rodagemzinha de meia hora lá, aquela rodagem de meia hora lá, você faz, pô, eu tenho 42. É por isso que, assim, se você pegar todos os elementos, treinador, fortalecimento, a parte nutricional, tudo vai colidir para você chegar no dia X da prova no seu ápice. E aí, naquele dia,
você vai estar apto para correr o que você treinou ali. O segredo é Você esse. vai estar Você descobre que você sempre vai ter igual, que nem sábado eu fui Sim. fazer o regenerativo, fiz o regenerativo, acho que 5 km, 4 km, eu tinha 4 km a pace 6. Eu tava morrendo. Mas eu só sabia que eu ia estar bem no dia seguinte. Por quê? Porque você já passou por isso outras vezes. Sim. Você sabe que foi igual que no dia você estava E é bem. muito de cabeça, né? É muito Você já cabeça. tá- Agora, se Tudo você é usar mental. isso de falar, não, eu não tô legal e amanhã eu tenho uma maratona, Aí ferrou. aí ferrou, né, a cabeça, né? É muito mental essa parte de maratona. Um maratonista ele é muito mental, né? É muito treinamento mental. Eu lembro quando eu fiz Nova York, logo na largada, você vê muitas pessoas com cartazes e tal. E aí tinha uma pessoa, eu não vou lembrar em qual quilômetro que era, mas eu lembro até hoje dessa placa, dizendo, it's mental, believe it. E isso, eu sempre lembro disso, eu achei muito marcante isso, e é isso. É mental, acredito. É mental, é. Tanto que você põe o ritmo na cabeça, isso é muito forte pra mim. Quando eu falo assim, sei lá, vou correr nesse ritmo, as pernas obedecem, né? É muito louco, né? É muito louco. Você põe um número, por isso que eu falo, tem gente que fala assim pra mim, ah, mas eu não quero performance, então eu não quero saber o tempo que eu vou fazer. Eu falo, não, mesmo você não querendo performance, você tem que ter um tempo, porque você tem que ter um número. Porque o fato de, eu não quero performance, o fato de você corre a 6 os seus longos e você correr a 7, vai doer muito. E o fato de você correr a 5,5 pode te quebrar e você achar que você tá muito bem. Então, se você fez seus longos, vai, sei lá, a 6 e não quer performance, põe o número 6. Voa 6. Então, porque suas pernas vão obedecer aquilo, né? É engraçado, né? Engraçado. Muito bom conversar com vocês. Alguém tem mais algum ponto aí pra falar de performance? Hidratação! Olha o nosso videomaker! Cameraman. Olha o nosso Hidratação. cameraman, nosso videomaker aqui. Hidratação, assim, vamos falar durante a prova, né? Claro que tem todo o período, né? Que depois você pode explicar melhor. Mas durante a prova vai ter aquele momento que você fala, não quero água não. Você tá tão concentrado no seu tempo, na sua meta, que você fala, você só quer correr. Mas você tem que parar em todos Você parou os em pontos. todos? Parei em todos. Pegou um copinho. Com calma. Isso porque a colei. hidratação foi muito boa, a cada 3. Exato, Porque Buenos Aires foi a cada 5. Cápsula de sal também. Tomei 3 cápsulas de sal. Tive uma estratégia boa. Não desidratou. Não desidratei. Porque o que é muito comum na Maratona de São Paulo também, apesar de não tava uma temperatura tão elevada. A idade tava Tava ruim. Tava. Eu acho que tava Eu ruim. também fui uma das não desidratei. E você? Eu acho que a hidratação é bem importante, também água em todos os pontos. Mas você pegou? Sim, Em sim, todos em todos os também. pontos. Mas você não sente sede, no começo Gente, não vai olha sentir sede. isso, performance, um monte de gente que bebe a cada 10 quilômetros. No Performance, começo você vê quanta coisa precisa No começo você não hidratar. vai sentir sede. Você vai sentir sede, ainda mais numa maratona, você tá com a adrenalina na cabeça, você vai Sim. começar a pensar nisso, se deixar, lá pro 20. Mas vocês reduzem o ritmo? O que vocês Não. perdem? Por estar parando a cada 3 quilômetros para beber água, quanto que perde? Nossa, eu não vejo, perde não. não vejo. Pra mim não perde, porque, você tem um km ainda pra... Eu percebo isso. Eu percebo que, óbvio, que se eu olhar pro meu ritmo, sei lá, eu fui pra maratona, eu tava ali em 5,10. Eu percebi que na hora que eu ia pegar água, ia pra 5,20. Mas no total, na hora que Fechava dentro. fechava 5. Porque em algum momento, eu acho que eu punha mais ou punha menos. Isso vai muito da Né? experiência, né? Porque hoje em dia é tudo copinho. Você pegou, você já... Porque tem muita gente que fala, eu não pego em todos porque eu perco. Eu tenho até uma atleta que ela desmaiou numa prova, que ela estava numa prova de 10 quilômetros, estava muito quente, ela não quis perder e ela passou muito mal, né? Você lembra no ciclo de Paris? Eu tive um problema com a hidratação. A hidratação de Paris é muito ruim. Cada 5 também, né? Acho que é um pouco mais passada ainda. Sim. E tava muito frio. Então você acaba não sentindo tanto essa necessidade. Ainda mais, eu acho que era cada 7, se eu não me engano. E de um lado só da pista. Eu acho que eu acabei perdendo alguma coisa no finalzinho, um dos pontos. Eu terminei muito bem, só que eu terminei meio enjoado, não sei o que, eu acabei vomitando no final. Depois a gente conversou, você falou, você não estava hidratado. Você teve desidratação, Sim. isso que era uma prova fria, né? Em Sim. Buenos Aires a gente teve uma desidratação. Foi. Porque teve um ponto que eu acho que foi, o último tinha sido no 30, né? E depois foi só no 39 a água, aí era só, tava descampado, não tinha sombra, né, que era na rodovia.
A gente deu uma desidratada nesse ponto que ficou sem. Tinha que ter colocado uma estratégia ali, sei lá, de ter carregado uma garrafinha na mão, alguma coisa assim. Eu tenho uma história de uma atleta, não convém falar quem é, né? Que ela foi para uma prova e meio que fala, eu vou tomar água, eu estou muito bem, eu não vou tomar água agora, eu vou começar a tomar mais pra frente. Só que a prova esquentou. A gente largou com uns 15 graus mais ou menos, só que do meio para frente, com umas 2 horas de prova, subiu para quase 25 a prova. Então ela acabou desidratando muito, e o que ela estava tão bem que ela acabou negligenciando a hidratação no começo, ela pagou o preço no final. Ela quebrou assim, quase no 37, por aí e tal, de ter que parar em tenda médica. Eu acho que essa é a pior sensação. Na verdade, em Buenos Aires, eu desidratei, eu quebrei um pouco do meu ritmo, eu fiquei 3 minutos parada. Fiz um tempo muito bom, não posso reclamar, porque eu estava muito bem, eu me preparei muito bem para Buenos Aires. Só que fica uma frustração, né? Porque, tipo, eu me preparei 4 meses, 3 meses, fiz tudo certinho, emagreci, fiz o carboload, e por causa de uma bendita água, eu não fiz o que eu almejava. E aí depois não tem mais como você consertar isso. Por isso que eu falo que a gente tem que fazer o beabá certinho, porque um fator ali de eu não ter posto um gel certo, uma cápsula de sal, uma água, pode te dar uma frustração muito grande, porque você estava bem, você estava inteiro. Por um detalhezinho, por um detalhe ali, na hora que eu ia tirar 10. E você hidratou em todos os pontos ou você pulou? Todos. Engraçado, né? Como a gente largou em um pelotão, aí no primeiro acho que era 2.800, acho que era, né? O primeiro ponto de hidratação. Aí a gente foi encostando, pegando, aí um dos meninos falou, não vou pegar água não. Eu falei, como assim você não vai pegar água? Não vou pegar. Eu falei, pega a água na mão. Porque com Pega água, dois, né? Pô, você tá correndo 2 km uma água, não tem necessidade. A gente não faz isso nos treinos. Você vai beber nos treinos, eu bebo a cada 8, a cada 7. Mas a gente esquece o tempo que a gente ficou ali antes da largada, né? Não, Às vezes a gente na não verdade, consegue não é ar, nem o isso. tempo que a gente ficou dormindo. Eu sempre falo, a gente desidrata, não é nos 42 quilômetros, a gente desidrata nos 21. Porque se você veio com uma desidratação no 30, não foi porque no 30 você não bebeu água. Foi porque você não bebeu água no começo. Então a desidratação ela vem dos primeiros 21. E aí, você fala, no 2, mas é dali que vem a desidratação. Então o fato de você fazer seus 21 perfeito de hidratação, dificilmente você vai desidratar. Aí o povo faz ao contrário, como não sente tanta sede, faz pouco nos 21 e resolve começar a hidratar depois. Depois mas aí de você estar já desidratado. desidratou. Você já desidratou. Então, deu certo, eu tomei 5 géis, tomei uma cápsula de sal. Deu tudo certinho também. Achei até engraçado porque quando a gente treina junto, né? Eu sempre termino branco, né, de sal. E na maratona quem tava era o Egídio, então falei, então a minha deu muito certo. Porque normalmente eu sou muito, né? Provavelmente ele ficou todo branco porque ele foi no banheiro. É o que eu te perguntei, te desidratou? Você falou não, mas te desidratou. Porque a hora que você vai no banheiro, você põe pra fora tudo que você tá comendo. Então você tá ali no gel, no sal, na água, na hora que você vai no banheiro, tanto xixi ou cocô, você põe pra fora. Por quê? Porque ainda provavelmente não estava dentro da sua célula, vai pro intestino. A gente toma aqui, vai pro estômago, vai pro intestino, aí você vai lá e solta tudo. Provavelmente você teve uma desidratação, não sentiu isso em performance, mas pôs pra fora. Numa dessa teria, acabei de ir no banheiro, daqui a 1 quilômetro vou pôr uma cápsula de sal de novo, porque eu fui no banheiro. Você vê? É que a gente não pensa na hora, é tanta coisa, é tão rápido que a gente não pensa, né? Por isso que eu falo, eu não tiraria nada, na prova deu tudo certinho. Então é esse o segredo da performance, é você ter uma equipe cuidando de você, é fazer treinos muito bem feitos, é ter estratégia nutricional, é ter paciência, Muita paciência. respeitar o processo e estar com pessoas que têm conhecimento, pessoas que são melhores que você para te ensinar, né? É isso aí. Esse é o segredo, né, meninos? É isso aí. Obrigada, A gente sempre aprendendo, né? Obrigada. Valeu, Cláudia. Obrigada Prazer, por agradeço a vocês terem oportunidade. vindo falar sobre. Eu acho que é muito importante. Todo mundo gostaria de estar sentado aqui conversando com vocês, que para mim também é um aprendizado conversar com vocês.
E eu acho que todo corredor gostaria de estar conversando aqui nessa rodinha aqui. Só falta o amendoim e a cerveja. Daria pra gente passar o dia inteiro conversando de maratona. Nossa, gente, vamos ficar aqui, né? Vamos pedir o almoço, ficar aqui conversando, porque a gente gosta de falar sobre o assunto. É muito bom. É muito bom, né? É, Obrigada, Bem-vindo ao time. Obrigada. Valeu, Valeu, top. valeu, né? Bora. Valeu, Claudião. Valeu, cameraman. Adeus.